Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar esse sistema aqui de pedais com corrente e engrenagens. Eu vou dar algumas dicas rápidas de como fazer a modelagem e depois como criar os controles, que seria então o rigging desses objetos. Vou desligar aqui essa camada. Primeiro, em relação a como fazer a corrente, pode vir aqui no menu Polygons, vamos criar aqui um cubo, tá? Eu vou modificar esse cubo aqui. Você pode colocar aqui, eu vou aqui no meu Polycube, vou colocar, por exemplo, 4 subdivisões aqui na largura, colocar 2 subdivisões aqui na altura e vou puxar, por exemplo, aqui com os vértices. Próximo passo, criar aqui um cilindro, tá? Então, diminuir aqui porque vai parecer muito grande. Clicar aqui, criou o cilindro, vamos rotacionar esse cilindro 90 graus em X, vamos diminuir o número de lados aqui, por exemplo, para 8, certo? E reduzir bastante a escala desse cilindro. F ali para aproximar. Também vou puxar ele mais assim. Isso. E aí eu vou duplicar aqui esse cubo inicial, tá? Selecionei tudo isso aqui e vou dar um Mesh Combine, Polygons, Mesh Combine, certo? Vou dar um Center Pivot aqui. Ok. Pronto, como é que você faz as outras partes da corrente? Por exemplo, uma vez que você selecionou esse objeto aqui, você pode ir lá no menu Edit, aí você vai clicar aqui em Duplicate with Transform, certo? Você vai fazer isso, você vê que o atalho aqui é Shift D, tá? Então eu vou clicar aqui, e aí você clica e arrasta, certo? Até, deixa eu mostrar aqui você, até que coincida com a linha onde seria a próxima anel da engrenagem, certo? Então agora é só ficar pressionando Shift D, Shift D. Cada vez que você fizer isso, ele vai fazer uma cópia mantendo a distância original. E aí você pode fazer tantas cópias quanto você achar necessário. Apertar Shift D aqui inúmeras vezes, tá? Até criar. Então, vou selecionar todo isso aqui, Vou dar mais uma vez um Mesh Combine. Vou dar um Modify Center Pivot. Então o próximo passo é justamente fechar essa corrente aqui. Então para isso eu vou selecionar a corrente, vou clicar aqui em Deformation e vou clicar aqui nessa opção do Bend. Tá? Ele vai criar essa linha, certo? Que a princípio não parece fazer nada demais, mas eu vou clicar aqui em Bend e vou alterar essa curvatura aqui para 180 graus. Pronto. Quando eu fiz isso, a corrente ficou um pouco deformada e o que eu preciso fazer agora é rotacionar o efeito de Bend para que essa linha aqui, ela fique no mesmo sentido da corrente. Eu vou pegar aqui minha ferramenta de rotação, por exemplo, o eixo azul aqui, eu vou deformar, porque fica bem estranho assim, mas não se preocupe, vai ficar certo quando ele terminar. Então eu posso colocar aqui, eu coloquei no visual, mas o ideal é colocar a medida mesmo. Então aqui na rotação em Z, eu vou colocar aqui, 90 graus. Pronto. Quando eu fiz isso daqui, a corrente ficou fechada, certo? Mas o último elo da corrente não está completo, certo? Então vou mostrar para vocês como completar esse último elo. Primeiro eu tenho que selecionar a corrente, venho aqui em Edit, Delete by Type History. Só que eu já combinei essa peça, então como é que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar, vou clicar aqui em Face e selecionar assim, Aí eu aperto Shift ponto várias vezes, certo? Até que ele complete de selecionar o objeto. Então ele seleciona esse objeto inteiro. Eu venho aqui no menu Mesh e vou clicar Extract, corrente inteira, e essa peça aqui separada, certo? Inclusive ela está separada como se fosse a original, os 2 cubos e mais o cilindro. Então eu vou recombinar só esse pedaço. Então eu vou pegar aqui o cilindro, vou pegar esse cubo, esse outro cubo, e vou aqui em Mesh Combine outra vez. Tá? Então combinei novamente essa peça. Vou aqui novamente no menu Modify e vou dar um Center Pivot, certo? Pronto, o pivô aqui veio para o centro, tá? Mas o ideal é que esse pivô não esteja no centro, assim que esse pivô esteja alinhado com esse ponto aqui, Então eu vou segurar a letra D, também a letra V, vou clicar aqui, e arrastar, pronto. O pivô grudou aqui nesse ponto. Agora eu vou duplicar uma duplicata simples desse objeto, tá? Então, Command D, criar uma duplicata simples, vou mover então essa peça para cá. Até agora eu posso selecionar tudo e combinar outra vez, tá? Então vamos lá. Selecionei tudo, então Mesh, Combine e deletar o histórico. Pronto. Agora que eu já tenho aqui a corrente, eu vou criar o elemento que vai permitir que eu possa girar essa corrente, mesmo que o formato dela esteja diferenciado. No menu Create,
aqui em Nubs Primitives do Circle, certo? Pronto. Então eu vou criar um círculo, certo? Aqui a princípio ele criaria com 8 segmentos, tá? Eu vou criar com um pouco mais de segmentos, por exemplo com 12, porque eu tenho mais controle. Tá? Vou criar aqui com 12 segmentos, vou clicar aqui Create. Pronto. Ele criou. Eu vou rotacionar aqui 90 graus em X. Alinhar isso aqui no centro desse outro objeto. Como é que eu faço isso? Eu seleciono primeiro o círculo, depois a corrente. Vou aqui no menu Modify, Align To. Vou clicar aqui para alinhar pelo centro. Também aqui pelo centro. Agora que ele já foi alinhado, vou selecionar o círculo. Vou aumentar a escala dele, até que fique um pouquinho maior do que o objeto. Agora vem a parte fundamental, tá? Eu vou selecionar todo mundo, deletar o histórico, frisar as transformações aqui, ó, Modify, Freeze Transformations, e vou centralizar o pivô, tá? Então Modify, Center Pivô. Vou trocar o nome aqui dessa curva, tá? Vou chamar isso aqui de controle, tá? Pronto, esse vai ser o controle da corrente, aqui esse objeto aqui vai ser a própria corrente. Então, eu não preciso que ninguém esteja selecionado, aliás, ninguém deve estar selecionado. Aqui em cima deve estar em Animation. Você vem aqui no Create Deformers e a gente vai clicar aqui no Wide Tool. Aí eu vou selecionar primeiro a corrente, dou Enter, depois a curva, dou Enter. Vou clicar aqui na curva, vou clicar com o botão direito aqui, ó, Ctrl Vertex, e aí ó, aparecem os vértices dessa minha curva. Se eu alterar aqui, ó, a posição de um vértex desse aqui, ó, por exemplo assim, posso pegar esse outro também, modificar como eu quiser, tá? Então você poderia fazer as modificações todas que você achasse necessário, certo? O formato da corrente que você quisesse, tá? E uma vez que você já tivesse feito essas deformações da corrente, aí você poderia fazer a animação da corrente. Com a corrente selecionada, você vai pegar aqui a ferramenta de rotação e aí você vai rotacionar a corrente aqui nesse caso aqui pelo eixo Z. Ó. Quando clicar e rotacionar, você vai perceber ó, que a corrente ela rotaciona normalmente, só que ela rotaciona em cima do formato que você tiver definido na sua curva. Certo? Você pode modificar esse formato de curva à vontade e você pode rotacionar sem problemas. Para criar o pedal, eu peguei aqui, ó, novamente em Polygons, criei aqui um plano. Aí eu fiz basicamente o seguinte, eu eliminei aqui algumas faces que eu não queria. Peguei aqui como vértex, selecionei aqui esses 4 vértices, modifiquei um pouco a escala. E agora eu trabalhei aqui com faces. Deletei. Aí agora eu trabalhei só com extrusão. Pronto, certo? Então foi assim que eu criei lá o pedal. Então para fazer a engrenagem, fiz o seguinte, eu peguei aqui, tá? Peguei um polypipe, vou modificar aqui 90 graus de rotação em X, modificar ele um pouco, o raio aqui a princípio esse raio inicial 2. Aí como é que eu faço para fazer os dentes da engrenagem? Ó, eu vou selecionar aqui as faces da parte externa, clico 2 vezes aqui para selecionar tudo, vou clicar na ferramenta de extrusão. Né? Aqui na setinha azul, clique e arrasto para aumentar, certo? É mais ou menos aqui o tamanho que eu tinha deixado o outro aqui. Agora eu venho aqui, ó, no Channel Box, e onde tem aqui no meu Keep Face Together, eu vou deixar Off. Vou dar Enter, eu vou clicar aqui para ajustar a escala, e aí eu ajusto a escala pelo cubinho vermelho, para deixar assim. Certo? Posso deixar com uma pontinha de nada aqui, ó. Se eu quiser aumentar o número de subdivisões aqui só para garantir o formato, tudo bem. Eu vou criar uma outra polypipe, vou alterar aqui. Mas poderia até ser um pouco mais, tá? Vou colocar então esse ponto 4. Isso. E aí eu vou diminuir o raio dele aqui, ponto 6. Eu vou fazer só uma inclinaçãozinha na rotação aqui para que as faces fiquem alinhadas pelo plano, tá? Então vou colocar 9 graus, tá? Não 90 graus não, 9 graus, certo? Tanto para essa roda menor quanto para a roda maior, 9 graus de rotação em Z. Eu fiz isso, pessoal, para que vocês possam ver que as faces elas possam coincidir perfeitamente com os planos, tá? Porque assim quando eu fizer aqui meu bridge, certo? Vai funcionar melhor. Menu Mesh, vou dar um Combine, certo? E depois basta selecionar uma face de um lado, certo? Face correspondente do outro. Vou no menu Edit Mesh, aqui na parte de Face, vou clicar aqui na caixinha do Bridge,
vou resetar a caixinha e clicar aqui no botão Bridge. Então, Mesh, Edit Mesh Bridge, pronto. E aí essa outra aqui também do mesmo jeito, é outra lá de cima, tá? Não vou fazer todas aqui, é só para mostrar. Botão direito, né? Fez, selecionava essa face, selecionava outra face, Edit Mesh Bridge. Então, basicamente seria esse processo que eu utilizei para fazer as engrenagens e fazer o resto. Vou deletar que não preciso mais disso, tá? Já tem aqui meu objeto todo modelado, certo? Que eu já tinha mostrado para vocês. Então, na próxima aula eu volto para mostrar para vocês como criar o controle. Até lá!